No Metrópolis de hoje, Frida Kahlo, a exposição da pintora mexicana que é um ícone pop. Ela teve um poliomielite com 6 anos de idade, teve um acidente que a deixou com a perna e a coluna fraturada, ambas em 11 partes, teve os dedos do pé amputados pouco antes de morrer. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma paixão pela vida que era muito mais forte que tudo isso. O fenômeno Iron Maiden, 40 anos de estrada e mais um álbum no topo das paradas. Book of Souls tem uma característica específica em relação aos outros discos do Iron Maiden, que é o fato dele ter sido gravado após o vocalista, o clássico Bruce Dickinson, ter sofrido um câncer, mas ele conseguiu dar a volta por cima e gravou um disco que aparentemente mostra que ele conseguiu se recuperar de uma forma muito completa. E os 80 anos de um dos pais do rock and roll. Estamos no ar, bem-vindos! Foi aberta neste fim de semana mais uma exposição daquelas que tem filas de dobrar o quarteirão. Frida Kahlo, conexões entre mulheres surrealistas no México. A mostra apresenta 33 obras da pintora que se tornou um ícone mundial. Com ela também estão outras artistas importantes, como Maria Izquierdo e Leonora Carrington. Eu fui conferir tudo em companhia da atriz Leona Cavalli. Eu tinha visto um quadro dela de perto, mas eu conheci um pouco da história de vida dela. Pela questão do acidente, a Frida ficou muito tempo sem poder se locomover e foi aí que ela descobriu a pintura. Eu sempre me interessei muito pela história de vida dela, né? Porque ela retrata muito isso na arte. Seja essa condição de dor, seja a dificuldade dela de ser mãe, a relação dela com o Diego Rivera, que também era pintor e super controversa. Não é arte indígena e não é arte europeia, né? É algo muito próprio. Leona Cavalli interpreta a Frida no teatro. Para mim é uma grande honra poder vivenciar um pouco dessa grande pintora, dessa grande mulher que foi a Frida Kahlo. E acho que uma das coisas mais bacanas dessa exposição é exatamente a oportunidade que as pessoas têm de ir além do mito, de conhecer a obra dela. Ela teve um poliomielite com 6 anos de idade, teve um acidente que a deixou com a perna e a coluna fraturada, ambas em 11 partes, teve os dedos do pé amputados pouco antes de morrer. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma paixão pela vida que era muito mais forte que tudo isso. Quando tuvo um acidente que le perforó el cuerpo y tuvo que estar en cama durante mucho tiempo, su padre, que era fotógrafo, le pone un espejo encima de la cama, le regala pinceles y pinturas y entonces Frida lo que veía acostada en la cama era su propia imagen y encontró un modo de expresión a través del cual ella podía manifestar todo lo que sentía. Foto tirada. Eu acho que você gosta da Frida. Eu gosto bastante da Frida, porque ela é um ícone para moda, para as artes. A foto ficou ótima também. Eu gosto da Frida Kahlo, olha aqui, ó. Até o meu lenço é a pintura da Frida Kahlo que está lá na frente. Olha aí! A gente sabe que hoje a gente encontra a Frida em camisetas, em lenços. Ela faz parte um pouco do mundo da moda, né? Todo lugar, é verdade. A Frida, ela era filha de uma índia com um pai judeu-alemão. Você vestir um traje desse é um sinal de personalidade muito forte, né? É um sinal, sim. E realmente essa é uma das coisas mais fortes dela, porque na época a moda era você ser influenciado pela cultura francesa. Los trajes que usaba Frida los usaban las indígenas en los pueblos, las vendedoras en el mercado, pero no una señora en la ciudad en una cena, un cóctel elegante. Entonces Frida también lo hacía en un acto subversivo. E aqui ela aparece como um eixo. Frida como un foco de influencia y con las conexiones con muchas mujeres, no solo mexicanas, y que se hicieron sus amigas y ella las invitó a México. En esos momentos en México predominaba
la pintura de una escuela nacionalista mexicana que quería recuperar la historia y el pasado de México, y los protagonistas eran los hombres. Por eso tenemos una sección en la exposición que habla justamente de cómo las mujeres se ayudaban unas a otras. A gente vai para um quadro que a Leona adorou, que você adora, na verdade, né? É o meu quadro predileto, é o quadro que eu mais amo. Eu estou super feliz que esteja aqui no Brasil nesse momento. Essa obra se chama O Abraço Amoroso do Universo, a Terra. Tem ali o grande amor da vida dela no colo, né? O amor da vida dela, que foi Diego Rivera, que foi realmente um dos maiores pintores, também um dos maiores pintores mexicanos. E se não fosse o apoio do Diego Rivera, que na época era inclusive mais conhecido que ela não teria se tornado quem ela se tornou. Dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Essas duas faces dela, esses dois lados dela, da mulher apaixonada, carente, frágil, dolorida, e da força, da criatividade pura, da artista revolucionária, à frente do seu tempo, visionária, é que faz o mito Frida Kahlo ser tão forte. Mis momentos junto a ti, no me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Muito bem, para falar mais sobre a exposição e principalmente sobre a Frida Kahlo, a gente recebe aqui no estúdio o crítico de arte, o Paulo Miada, que também é curador do Instituto Tomi Otaki. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Boa noite. Bom, essa exposição aí traz 20 telas da Frida, né? E 13 obras sobre papel, que tem desenho, colagem, litografia. E a gente viu na reportagem que as pessoas, a primeira manifestação é sobre a vida, né, da Frida. Eu acho a vida dela maravilhosa. E o que eu queria saber é qual é a avaliação no mundo das artes da obra da Frida Kahlo. Ela sempre foi valorizada como valorizada esse ícone que ela se tornou? Exatamente o que fez um grande obstáculo para a Frida em vida é o que torna ela tão importante hoje, que é a capacidade, o interesse em dramatizar a própria identidade, a condição de gênero, de raça, de etnia, de classe social, de colocar todas as suas condições em cena de forma dramática, inventiva e fugindo de qualquer estereótipo. Essa capacidade, naquele momento, fazia ela parecer uma artista menos vital e importante do que os homens muralistas que pintavam a imagem do México oficial. Mas hoje fazem da Frida uma figura central para a arte contemporânea, que assume esse papel de disputa dos papéis sociais como uma das suas missões. A gente está vendo aí alguns quadros da Frida que estão na exposição. A Frida, ela é uma pintora surrealista? Ela é uma pintora, uma artista única em vários aspectos, mas a relação dela com o surrealismo foi fundamental para que ela tivesse alguma inserção profissional em vida. Quer dizer, a rede surrealista que leva ela para expor em Nova York, depois em Paris, é o Círculo Surrealista Parisiense que vai para o México e se organiza em torno da casa dela e do Diego. Então, ela era totalmente simpatizante do surrealismo, e o surrealismo era absolutamente apaixonado pelo México e pelo que a Frida e outros artistas dali representavam. Mas ela, obviamente, não é uma surrealista parisiense de carteirinha, porque ela fez toda a sua formação no contexto mexicano. Pois é. Você acha que a crescente valorização da Frida, e parece que ela cada vez mais atinge um público maior. A Frida é um ícone pop hoje, você tem na camiseta. E por que isso acontece? É por essa vida dela tão dramática? Lógico, tem um material que é muito apelativo para as pessoas, que é o mito romântico em torno dela, mas eu quero acreditar que o que tem de mais fundamental, que as pessoas usam como símbolo, é a Frida falar de si mesma sem tentar caber numa convenção. Ela não quer ser a esposa padrão, ela não quer ser a mulher padrão, ela não quer ser nem a mexicana pura, nem a europeia pura. Ela faz das suas, digamos, fraquezas a parte mais evidente da sua imagem. Então, ela produz uma autoimagem sem
fazer como tantos de nós fazemos tanto, que é se esforçar em caber no padrão da época. Então, quando as pessoas se espelham nela, eu imagino que seja adotando ela também como um símbolo de uma afirmação da própria identidade, imagem e figura. Ela teve esse envolvimento político muito intenso, né? Tanto na causa feminista, quanto em questões políticas mesmo, quando a gente fala de comunismo ou das lutas trabalhistas, né? Sim, o México dos anos 20, 30, 40 foi um México muito interessante, porque houve uma revolução popular e tentou-se inventar o que poderia ser um México para além da condição de colônia europeia. A gente tem imagens dela aí com Trotsky. Exatamente. A Frida e o Diego recebem o Trotsky na sua casa, participam de movimentos de discussão de como a arte deveria tanto ajudar a construir o imaginário de uma mexicanidade, recuperando cultura pré-hispânica, cultura popular, misturando com o ideal de socialização, imaginando uma nova imagem de uma sociedade. A Frida não faz, como o Diego, os grandes murais dos prédios públicos, mas ela toma a sua atitude como parte dessa invenção política na sua roupa, na rede de pessoas, influências que se reúnem na casa dela e na própria obra, que marca uma posição de mistura e de sincretismo simbólico e cultural. Bom, eu acho que ela não imaginaria que, por exemplo, hoje as meninas fariam, sei lá, tutoriais de maquiagem para se vestir, para parecer a Frida Kahlo, por exemplo. Você abre Frida Kahlo na internet, as roupas, a gente está vendo aí alguns exemplos. Tem tutoriais de maquiagem, as pessoas se transformando em Frida Kahlo. E é um ideal de beleza que ela criou, né? Que ela valorizou, que ela bancou. Eu acho que é um ideal de imagem baseado na exceção e no particular, e não no genérico e no espetáculo padrão da época. E acho que a gente pode se relacionar com isso imitando a Frida, mas também procurando em cada um o que lhe é peculiar, de raça, de feição, de corpo, etc. É claro. Bom, a gente ainda vai falar no Metrópolis mais sobre essa exposição, mais sobre a Frida. Do domingo a gente tem mais reportagens. E eu quero agradecer imensamente ao Paulo Miada, que veio até aqui, mesmo estando nos detalhes finais da montagem do panorama, né? Que abre nesse final de semana. Abre sábado no MAN, no Museu de Arte de São Paulo, ali no Parque Ibirapuera. São 6 artistas. 6 artistas contemporâneos que estão junto com peças arqueológicas produzidas no território brasileiro de 5 a 1000 anos antes de Cristo. Então, uma discussão sobre o território e a cultura brasileira que muda um pouco a chave de interpretação, traz um repertório que pouca gente conhece, que é fascinante e traz trabalhos muito impactantes desses 6 artistas convidados. Muito bem, Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Novidade, em primeira mão aqui no Metrópolis, saiu o cartaz da 39ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Quer ver? Olha aí, ó. O pôster é assinado pelo cineasta norte-americano Martin Scorsese. É uma imagem do storyboard de Silêncio, o próximo filme do diretor. A mostra será exibida entre 22 de outubro e 4 de novembro. A Film Foundation, órgão dedicado à preservação e restauro de filmes do mundo inteiro, será a homenageada do evento, com a exibição de 26 produções restauradas pela Fundação. O presidente da instituição é o próprio Martin Scorsese. Bom, e daqui a pouco os reis do metal Iron Maiden, 40 anos de história aí, quebrando o recorde de vendas. E ainda tem o aniversário de um ícone do rock. Agora fique com algumas dicas de exposições em São Paulo.
O Metrópolis está de volta com um fenômeno da música. Com 40 anos de estrada, a banda britânica Iron Maiden está lançando novo álbum, The Book of Souls, o 16º de estúdio e quebrando recordes de venda mundo afora. É o disco número 1 em mais de 20 países, inclusive no Brasil, onde o grupo acaba de faturar o disco de ouro. São mais de 40 mil cópias vendidas. Como se manter no topo por tanto tempo, hein? Novos e antigos fãs arriscam a receita. Não dá para entrar numa loja de disco, de CD, de rock e não ter Iron Maiden. Até porque Iron Maiden vende muito. Vende, é o item que mais vende na loja. Vende tudo, assim. Tudo que tiver do Iron vai sair. E por quê? A melhor banda, né? Como sobreviver 40 anos, hein? Eu diria que ela é a banda que traz as pessoas pro metal. Quantos shows do Iron você já viu? Eu já vi 3 shows do Iron. E, inclusive, Iron Maiden foi o primeiro show que eu vi na vida. E tem muita gente que tem a história marcada pelo Iron Maiden. O Edu é uma dessas pessoas. Nos anos 90, Edu Falaschi foi finalista de um concurso para escolher um novo vocalista do Iron. O garoto de 13 anos que conheceu o metal por causa do grupo britânico nunca iria imaginar que seria vocalista de bandas de metal. Esse disco aqui é um disco que, tipo, remete a quando você conheceu o Iron. Ah, total. Foi em 85, né? Que foi a turnê do Powerslave, né? Quais as principais características do Iron, a marca do Iron Maiden? Bom, acho que a sonoridade do Iron Maiden foi sempre muito marcante, né? Foi o que diferenciou a banda na época punk. Quando eles começaram, tava o punk bombando lá na Inglaterra. Daí veio a entrada do Bruce Dickinson, né, no The Number of the Beast, que chegou cantando pra caramba, lírico, cantando agudo, que foi diferente do que eles estavam acostumados, né? Acaba meio consolidando uma série de fatores que são marcantes para a história do metal, para a definição do próprio gênero, né? Como a temática, o tipo de abordagem tanto musical quanto visual, o fato das músicas poderem contar histórias, coisas que já tinham tanto no Led Zeppelin quanto no Deep Purple, quanto no Black Sabbath, mas o Iron Maiden consegue aprimorar isso, levando para um outro tipo de som. E também, assim, o Steve Harris é muito inteligente, né? Ele já colocou de cara o Ed como um símbolo do Iron Maiden. É, Ed, olha aqui, em várias capas, né? E, cara, tudo, desde o logotipo do Iron Maiden, é tudo muito bem pensado, assim, cara. A banda é muito... O marketing do Iron Maiden é muito bom, né? A banda se dá ao luxo de ter o próprio avião para fazer as turnês, pilotado pelo vocalista. Iron Maiden é uma marca que vende muito, de camisetas a cerveja e álbuns, claro. O mais recente, The Book of Souls, estreou em primeiro lugar na Inglaterra e em segundo na parada de rock norte-americana, com a melhor semana de vendas da história do grupo. Book of Souls tem uma característica específica em relação aos outros discos do Iron Maiden, que é o fato dele ter sido gravado após o vocalista clássico Bruce Dickinson ter sofrido um câncer. Muita gente achou que era o fim, pelo menos, da carreira dele como vocalista, mas ele conseguiu dar a volta por cima e gravou um disco que aparentemente mostra que ele conseguiu se recuperar de uma forma muito completa. Os discos anteriores do Iron Maiden, eles tinham o Martin Beach, que era um produtor, é um dos principais produtores de heavy metal do mundo, né? Esse cara era o que fazia a diferença, entendeu? Achei legal, o álbum não é uma coisa que me emocionou como me emocionava os discos dos anos 80, né? Mas não é ruim, não tem como você falar, esse CD é um lixo, não é ruim, não é. Mais música? Um dos pioneiros do rock and roll está completando 80 anos. É o cantor e pianista norte-americano Jerry Lee Lewis, contemporâneo de Elvis Presley e Roy Orbison, entre outros. Jerry estava no topo das paradas nos anos 50, quando a imprensa descobriu que o músico tinha casado com a prima em segundo grau e que ela tinha apenas 13 anos. As tragédias, como a morte de 2 filhos jovens e os problemas com álcool e drogas, ofuscaram a carreira de mais de 50 álbuns e muitos sucessos. O maior deles, Great Balls of Fire. Feels good. Hold me, baby. Well,
supposed to love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're my nail down and I quit all my clothes. A programação musical de São Paulo ganha um novo palco. No próximo bloco, as atrações gratuitas do Teatro Sérgio Cardoso. Você vai ver já já. Antes do intervalo, vamos conferir boas opções culturais nessa semana no estado de São Paulo. Estamos vivos, aqui e agora brilhando como um cristal. Somos luzes que faiscam no caos e vozes abrindo um grande canal. Atenção, você que participou da promoção para ver o novo filme de Walter Salles, Jazanque, O Homem de Feng-Yang. Os últimos ganhadores, eu tenho os nomes aqui, ó, eles ganharam um par de ingressos. É a Maria Beatriz Pérez, a Neicir da Silva, o Pedro Sampaio, a Thaís Aparecida Rocha e o Vitor Hugo Biasotto Macieira. As entradas estão disponíveis na bilheteria do Espaço Itaú Augusta, em São Paulo. O filme fica em cartaz até a próxima semana. Continuem participando do Metrópolis, hein? No nosso WhatsApp, o número é 97673-1540. A gente também está no Facebook, no Instagram e no portal cmais.com.br. Pode mandar fotos da exposição da Frida Kahlo, por exemplo. Pode dizer qual música você mais gosta do Iron Maiden, enviar sugestões, críticas, dúvidas. Manda ver. O Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, é um dos locais símbolos da cultura em São Paulo, né? E agora a gente pode comemorar, pois a programação vai ter mais atividades de graça. É o projeto Teatro Convida, da Associação Paulista dos Amigos da Arte. O projeto Convida é uma iniciativa do Teatro Sérgio Cardoso de abrir as portas para diferentes linguagens, propõe diferentes horários, principalmente para a comunidade que circula pela Bela Vista, pelo Bexiga. Então, cada dia da semana tem uma programação especial, todas as atividades são gratuitas, de terça a sexta. A gente entende que a arte pode mudar os ambientes. E o Teatro Sérgio Cardoso tem essa responsabilidade com o bairro também, de trazer os artistas que são do bairro, e tem muitos artistas aqui no Bexiga, e oferecer em troca para a população atividades de altíssimo nível. Sábado acontece o Encontro dos Artistas do Bexiga, e aí uma parceria com a Escadaria do Jazz, então tem show musical, tem food truck. Terça-feira é o dia de atividade de literatura. Quarta-feira a gente faz shows de música às 18h30. Quinta-feira é dia de circo. A sexta-feira é de dança de salão. Sábado é eventos de artes visuais. O público-alvo é para quem quiser, tá todo mundo convidado. Aliás, o nome do projeto de Convida é exatamente esse. A gente está convidando quem quiser para frequentar o teatro, para ocupar o espaço. Outro palco importantíssimo da cidade ganhou cara e coração, né? Renovados. O Teatro Paulo Herói, em Santo Amaro, recebeu o primeiro espetáculo depois de 4 anos de reformas. O primeiro espetáculo com a apresentação dos corpos estáveis do Teatro Municipal será a nova casa para a música erudita e o teatro na cidade. Esse é o maior dos teatros de bairro da cidade de São Paulo, né? Depois do Teatro Municipal,
é o teatro que tem mais condições de apresentar grandes espetáculos, como a Orquestra Sinfônica, tem um fosso de orquestra, apresentações de ópera, além dos espetáculos musicais e todos os tipos de espetáculos que podem passar aqui nesse teatro. É um lugar que vai formar um polo cultural importante, já é um polo cultural importante e tende a crescer com a reforma que foi feita. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. A gente espera por vocês amanhã às 11 da noite. Tchau, tchau.